Então, gente, hoje é a nossa 17ª aula. Nós vamos começar a nossa Unit 5. Nós vamos ver a forma afirmativa do Simple Present. Até agora a gente viu o verbo to be. O verbo to be, né? A gente viu também no Simple Present. Só que o verbo to be... Deixa eu ver se dá de colocar a câmerazinha aqui. O verbo to be, ele é um verbo irregular. Então, agora nós vamos ver os outros verbos. Então, eu lembro quando eu expliquei para vocês, a gente ainda estava em sala, que o verbo to be, em português, por exemplo, né, ele é ser e estar. Então, se a gente for conjugar eu sou, tu és, ele é da 12 conjugações verbais. Em inglês, nós temos 3, o amareis, am, are, is. Então, olhem só, de 12 do português, nós temos 3 em inglês. E agora vocês vão ver nos outros verbos, sem ser o verbo to be e o verbo to have, que é o verbo ter, nós vamos ter 2 conjugações só. Por isso que para o americano, para o inglês, ou seja, para quem é nativo da língua inglesa, é muito mais complicado aprender o português do que a gente aprendeu o inglês. Não sei se vocês já viram algum gringo, como se diz, né, falando inglês. Então, por exemplo, ele diz assim, eu trabalhar, né? Ele fala o verbo sem a conjugação. Ele não diz eu trabalho. Então, ele tem essa dificuldade porque em inglês a conjugação é bem mais simples, tá? Nós vamos trabalhar as páginas 2 até 7 da nossa apostila. Só que antes eu vou fazer a explicação para vocês no caderno. Então, vocês podem ir acompanhando ali. Então, quem já quiser ir copiando aí o slide, né? Então, coloquem lá a data, né? School roda-peão, August 11th, 2020. Eu também depois vou deixar, né, esses slides, né? Essa apresentação de PowerPoint para vocês também lá no conteúdo da aula, né? Mas quem já quiser ir copiando, ou se quiser copiar depois, não tem problema. Então, o Simple Present. O que é o Simple Present? É o presente do indicativo, né? Então, ele é usado quando? Para falar sobre acontecimentos, hábitos e ações rotineiras. Acontecimentos atuais, né? Não, nada a ver com o passado. Simple present, presente, né? Então, acontecimentos de agora, hábitos e ações rotineiras. Ou seja, eu tenho aula de inglês às 7h30, todas as terças-feiras. Então, ou seja, uma ação rotineira, né? A gente faz aquilo ali sempre. Eu acordo às 6h30. Então, é um hábito, também uma ação rotineira, né? Então, isso que o Simple Present faz. Essa é o tempo verbal do Simple Present, ok? Alguma dúvida até aí, pessoal? Tudo certinho? Sim. Beleza. Então, vamos agora para a conjugação desse verbo. Mas antes de começar a conjugação, eu queria lembrar com vocês os pronomes pessoais, que são os sujeitos, né, das frases. Então, em português a gente tem eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Primeira pessoa do singular, segunda, terceira. Em inglês é a mesma coisa. Primeira pessoa do singular, I, eu. Segunda, you, que é você, que a gente não fala tu em inglês, né? A gente fala você. E daí vocês estão vendo ali que a teacher fez uma chavezinha vermelha? Em inglês nós temos 3 pessoas do singular. He, she, it. He man. Ele para pessoas, para homens, né? Para meninos e assim vai. She, ela, também para pessoa, lembrando de She-Ra, a irmã do He-Man.
E o it, lembrando de It, a coisa, né? Aquele filme que Deus o livre eu assisti. Então, it, ele ou ela, coisas, ou seja, objetos, animais e fenômenos da natureza. Por exemplo, a chuva não é uma pessoa, então é it, a chuva, né? Então, aqueles três ali são as terceiras pessoas do singular, que a gente chama, né? E depois ali as pessoas do plural. We, que é nós, ou seja, o plural de eu é nós, né? You, que é tanto você quanto vocês. E they, eles ou elas. E aquele they é usado tanto para pessoas, coisas, animais e fenômenos da natureza. Ok? Então vamos continuar. Daí aqui, a gente vai ter que estudar a conjugação verbal do simple present, forma afirmativa, ou seja, quando eu vou afirmar alguma coisa, nós vamos dividir entre as pessoas, entre os pronomes I, you, we e they, e entre as terceiras pessoas. Sabe aquele que a teacher fez a chave lá para vocês? Então, aqueles nós vamos estudar separados, que a conjugação é diferente. Então, para esses pronomes que eu tenho aí, I, you, we, they, ou seja, eu, você ou vocês, nós, eles ou elas, o que eu vou usar? O verbo no infinitivo sem o to. O que é no infinitivo? O verbo não está conjugado. Então, quando eu falo verb to be, verb to have, eles estão no infinitivo. Então, esse to, né, que eu coloquei ali entre aspas para vocês, ele é a partícula do infinitivo do português. Ou seja, o verbo não está conjugado. Então, se eu quero dizer to be, ser, estar. To have, ter. To work, trabalhar. To study, estudar. Então, o que eu vou fazer? Essa frase, com esses sujeitos, poderia ser I, poderia ser you, we e they. Eu vou colocar o sujeito, o verbo e o complemento. Então, eu coloquei ali um exemplo de frase para vocês. I wake up at 7 o'clock. Eu acordo às 7 horas. Então, ali, qual é o verbo dessa frase? Wake up. Então, é uma expressão, né? Wake up. Então, o verbo no infinitivo seria to wake up. Só que o que eu faço? Eu tiro esse to, o T e o O. Então, eu não preciso acrescentar nada. Se eu quisesse falar você acorda às 7 horas, eu ia fazer o quê? You wake up at 7 o'clock. Simples assim. Se eu quisesse falar nós acordamos às 7 horas, we wake up at 7 o'clock. Eles acordam às 7 horas. They wake up at 7 o'clock. Somente isso. Eu só pego o verbo que eu quero colocar na frase e tiro o to do infinitivo dele. Ok? Dúvida até aí, gente, a conjugação desses pronomes aí? Tranquilo? Até agora não. Tranquilo então até agora, mas é tranquilinho sim. Agora, como eu falei para vocês, a gente tem a parte das terceiras pessoas, certo? Das terceiras pessoas eu vou ter que acrescentar uma terminação no verbo. Então eu coloquei ali he, she, it. Usamos o verbo no infinitivo sem to, ou seja, igual lá dos outros pronomes, com algumas terminações. Então, eu coloquei uma mulherzinha ali. She works at home. Aquele S ali, gente, não é plural. Não é plural, tá? Então, quer dizer, ela trabalha em casa. Então, agora nós vamos ver as terminações. O S é a regra geral. Como toda regra tem exceção, a gente vai ver agora as regrinhas que tem, né, de exceção.
que eu ia falar para vocês? Então, o que vocês vão ter que tomar cuidado nas frases? Sempre olha o sujeito, olha o pronome da frase. Então, se for I, you, we, they, eu somente coloco o verbo sem to. Então, você tem lá uma frase para completar com to work, title to e põe work. Então, sempre fazendo o exercício, o que vocês vão ter que achar primeiro? O pronome, o sujeito da frase. Primeira coisa, achou o pronome? Pensa. Se for I, you, we, they, não tem nada para fazer. Só coloca o verbo sem to. Se for he, she, it, aí eu tenho a terminaçãozinha para colocar. Outra coisa que eu preciso falar para vocês. He é ele, certo? E se eu tivesse o nome de uma pessoa? A mesma coisa. Se eu tenho lá John, o sujeito da frase é John. Então, o verbo também vai ter essa terminação. Então, vamos ver agora as terminações que eu tenho para as terceiras pessoas. Então, vamos lá. Regra geral, como eu já falei ali para vocês, a gente acrescenta S. Tá? Então, se não tiver nenhuma exceçãozinha ali, das duas que vem agora, é S. Primeira regra, decoreba, tá, gente? S, SH, CH, X, Z e O, a gente vai acrescentar ES. Um exemplo, wash. Wash é lavar, né? Se escreve W-A-S-H, wash. Então, terminou em SH, quando for os sujeitos he, she, it, eu vou ter que acrescentar ES. Somente para os sujeitos he, she, it. Para os pronomes, né? He, she, it. Ok? Então, vocês vão ter que decorar aquelas terminaçõezinhas ali. S, SH, CH, X, Z e O. Terminando naquilo ali, quando for he, she, it, eu acrescento ES. Ok? Então, se eu quero dizer ela lava os pratos. She washes, com ES, the dishes. Ok? Outra regrinha. O Y. Quando terminar em Y, eu tenho que olhar a letra que vem antes. Então, olha a regra ali que eu escrevi para vocês. Verbos terminados em Y, precedido de consoante. Ou seja, precedido é o que vem antes. Então, vamos olhar um verbo que termina em Y. Study. Study termina em Y. O que vem antes do Y? O D. O D é uma consoante, certo? Então, o que eu vou ter que fazer nesse caso quando for os sujeitos he, she, it? Tiro o Y e ponho IES. Ou seja, se eu quero dizer ele estuda, eu vou dizer he studies, tirando o Y e acrescentando IES. Teacher, mas se antes do Y tiver uma vogal, vou fazer uma rima para vocês. Regra geral. Então, Y e antes vogal, regra geral. Ok? Então, do Y a gente ainda tem que olhar o que vem antes. Consoante, tira o Y e põe IES. Se for vogal, regra geral. Gente, lembrando que essas terminações é só para as terceiras pessoas. He, she, it. Os outros lá não muda nada no verbo, ok? E daí tem os verbos irregulares que eu já falei lá no começo para vocês, que é o verbo to have. Para as terceiras pessoas ele fica has. Tá? Então, se eu quero dizer, ela tem um carro. She has a car. Se eu quero dizer, eu tenho um carro, I have a car. E o verbo to be, que ele também é um verbo irregular, né? Que ele tem as três formas. Am, are, is. Agora, eu preciso de perguntas. Então, vamos às perguntas até aí.
Gente, quem tem alguma pergunta até a parte aí que a gente viu? Ninguém. Professora, Oi? eu não é uma pergunta, eu só queria pedir para você voltar naquela do ri, xi e it, para eu copiar só uma frase. Tá bom, querido, a teacher já volta. Gente, alguma dúvida até aí? Essa aqui, Luz? Essa, eu Essa? já vou, Tá. já vou copiar agora. Não, não tem problema. Obrigado. De nada, querida. Gente, todo mundo entendeu? Conseguiram? Teacher conseguiu passar para Prof, eu fiquei vocês? com uma dúvida só. Pode falar, amor. O único verbo que vai ficar bem diferente assim seria só has ou tem mais algum? O verbo to be, né? Que a gente já viu também, que tem am, are, is. E o verbo have. São os dois irregulares. Daí os outros são as terminações, né? Quando for he, she, it, daí tem as terminaçõezinhas lá. S, ES e ES. Gente, mais alguém chegou? Vou fazer mais uma chamadinha aqui. Ana Beatriz chegou? Oi, Brenda chegou? Guilherme chegou? Presente. Gustavo? Lara? Lucas? Maria Clara? oi, professora. Maria? Miguel Medeiros? Nicole chegou? Sim. E o Rafael Poletti? Beleza. Prof, Oi? é a Ana Beatriz, eu entrei, tipo, na hora que você começou a aula, só que eu acho que você não tava conseguindo me ouvir. Eu fiz a chamada e tu não respondeu, mas agora tudo certo. Gente, alguém precisa mais que eu Ô, volte prof, Oi? Eu. você me chamou? Paula? É. A teacher já tinha botado presença, amor. Ah, tá. Obrigado. Prof, eu Gina? vou precisar do próximo slide É o próximo, amor? Tá. pra copiar uma partezinha. É. Miguel, já posso passar pro próximo? Miguel já terminou de copiar? Acho que sim, né? Ele disse que era só uma frasezinha. Qualquer coisa, a teacher volta. Ah, professora, já deu? Já deu, querido? Beleza. Gente, quem terminou já de copiar, né? Ou quem vai depois esperar para copiar a hora que chegar no conteúdo, pode ir abrindo a apostila lá na página de número number 2, Going Places. Coloquem a data lá em cima para a teacher. Hoje é dia 11/8. Going Places. Ô, teacher, eu não tenho apostila daí. Tá. Daí assim, Maria, a hora que tu tiver, daí tu faz a atividade, tá? A teacher vai explicando aqui. Daí Aham, quando... eu vou anotando as páginas. Isso, é da 2 até a 7, tá? Tá, obrigada. De nada, amor. Teacher, já copiei essa parte. Ótimo. Gente, mais alguém precisa que eu volte em algum slide? Beleza. Então vamos. Então, gente, lá na página number 2,
Unit 5, Going Places. Então, ali tem algumas perguntinhas, né? Qual é a sua cidade favorita? Por quê? De qual lugar dessa cidade você mais gosta? Que cidade você gostaria de visitar no seu país e fora dele? Você consegue nomear cidades em pelo menos 10 países diferentes? Faça uma lista e compare com os seus amigos. Isso aqui nós vamos fazer depois, né? Depois vocês respondam ali do ladinho. Lá na página number 3, tem a diferença. Lá em cima, né, tem o objetivo da nossa unit. Vamos dar uma volta pela cidade. Aliás, é uma pergunta, né? Vamos dar uma volta pela cidade? Neste capítulo, você aprenderá a nomear estabelecimentos e meios de transporte e conversará com os colegas sobre o uso de mapas e aplicativos de localização. Além disso, vamos estudar como pedir e fornecer direções para ninguém se perder no caminho. Então ali, gente, vem naquele quadradinho meio laranjinha ali, a diferença entre city, town e village. City e town, se vocês forem pesquisar, as duas palavras significam cidade. Só que city seria uma cidade maior e town uma cidade menor, um município. E village, uma vila, um bairro, né? E daí ali depois tem algumas perguntinhas também para vocês responderem. For example, letter A, what are the main cities in your country? Quais são as principais cidades no seu país? Aí vocês vão colocar ali as cidades, vão traduzir o que está falando ali. Depois lá embaixo, no quadrinho verde, nós temos alguns places of the city. Desculpa. Alguns lugares da cidade. Então, vocês vão ter que traduzir ali. O que é bakery, bus station, cinema, drugstore. Todas aquelas palavrinhas ali, vocês vão traduzir. Pode ser na própria apostila. Podem colocar em cima de cada uma. Ou, quem quiser, pode fazer no caderno a listinha ali de lugares da cidade que aparece. Eu vou ler todas para vocês, só para vocês verem a pronúncia, ok? Bakery, bus station, cinema, drugstore, gym, library, post office, police station, restaurant, supermarket, theater. Agora tem ali embaixo assim, ó, places run by the government. O que vocês acham que quer dizer aquilo ali? Run by the government. Postos que são do governo. Isso, né? Que são lugares públicos, né? Que são comandadas pelo governo, né? Pode ser governo municipal, estadual ou federal. Por exemplo, o que é bakery? Alguém sabe o que é bakery? Padaria. Padaria. A padaria é o governo aqui do estado, do município, do país que manda? Não. Não, né? Então não vai ali, entendeu? Então vocês vão ter que ver quais os lugares que quem comanda é o governo. Ali do lado, to have some food and drink. O que vocês acham que é aquilo ali? Bakery. Isso, to have some food and drink é onde a gente tem comida e bebida. Então, vocês vão ter que ver ali em cima qual é o lugar, né? Ou quais, que pode ter mais do que um, que tem comida e bebida. Depois, for everyday activities. O que vocês acham que é aquilo ali? Atividades que você faz todo dia, atividades rotineiras. Para atividades rotineiras que a gente faz todos os dias. Por exemplo, tem gente que faz academia todo dia, escola todo dia, né? Escola todo dia, que pega ônibus todo dia. Então, são atividades que a gente faz todos os dias. To hang out with family and friends.
Hangout é sair. Sair com família e amigos. Muito bem, Yasmin. Então, onde que a gente sai com a família e com os amigos, sem ser na pandemia, né? Cinema? Cinema, né? Teatro, né? Lugares assim. Depois ali, to shop. Shop. Que verbo que é shop? Comprar. Comprar, muito bem. Então, lugares que a gente sai para comprar. Ali na nossa atividade, supermercado, né? Ali, gente, nessa nossa atividade, pede ver se vocês conseguem adicionar mais alguns lugares. Então, vocês podem colocar, além dos lugares que tem ali em cima, outros, ok? Gente, lá na página de number 4, eu estava tentando até agora pegar aqui o código, né, lá do livro, e não consegui. Eu vou tentar novamente. Então, ali diz assim, é um turista, né, que está em Londres, e ele está descrevendo os locais que ele foi. Então, naquele quadradinho laranja ali, tem os lugares que ele foi, o nome dos lugares. E tem a descrição ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 lugares ali que vocês vão ter que completar com o nome do lugar, de acordo com a descrição que ele vai falar. A teacher vai tentar mais uma vez, ver se consegue. Se não, vocês vão tentar, através da descrição, descobrir qual é o lugar. Então, se vai falar de avião, vai falar sobre aeroporto. Se vai falar sobre, deixa eu ver, uma catedral. Professora, a lição 7. Hã? Onde é que eu tô falando? Na página 4, amor. Ah, eu achei que era naquela da página 2. Não, na 4. Me confundi. Achou? Então, gente, Acho ali, né, achei. tem as 8 descrições daqueles 8 lugarzinhos estão ali do lado, tá, João? E depois da descrição, vocês vão ter que colocar os lugares. Tem as fotos lá, ó, já tem o aeroporto, tem a catedral. Então, vocês vão ter que colocar os nomes, ok? Depois, lá na página de number 5, olhem lá, por favor, página de número 5, diz o seguinte, que é para a gente voltar nas informações da página de número 4 e vamos ter que relacionar o lugar com a sua definição. Então, vamos lá. João, pode ler a letra A para a gente ali, o que que diz? A letra A, tá bom. A place where books, magazines, and other materials are available for people to use or borrow. Isso. Então, vamos lá. O que que vocês acham que é a place where books... Vamos começar lá do comecinho da frase. Library. Place é lugar, né? Então, o lugar onde livros, revistas ou outros materiais estão acessíveis para pessoas usar ou pegar emprestado. Que lugar é esse? Library. Library, que é a biblioteca. Então, vocês vão colocar ali na palavrinha library a letra A. Ok? Então, vocês vão ter que traduzir ali e vão ter que relacionar. Depois, gente, ali na página de número 5, eu estou explicando tudo, depois vocês vão fazendo, tá, pessoal? Ali embaixo da página de número 5, check it out, simple present affirmative form, né? Que é o que a teacher acabou de explicar para vocês. Então, vamos lá. Lendo os fatos ali sobre os lugares, né? Qual é o tempo que a gente estava usando? O tempo present. Então, grifem ali a palavrinha present no quadradinho verde. Present. Ou seja, né, nós estamos vendo o tempo presente. A número 2 eu vou fazer junto com vocês. A 2 e a 3 da página de número 5. Então, vamos lá. Nós vamos ter que ler as frases e vamos ter que sublinhar os verbos. Olhem a primeira frase. Qual que vocês acham que é o verbo dessa frase?
Get. 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 Muito bem. Então, grifem ali, sublinhem o verbo get. Vocês vão ver que o que vai acontecer. O verbo, geralmente, ele vai vir depois do sujeito. Então, you é o sujeito daquela frase. Então, get vem logo depois, ou seja, a ação que o sujeito está fazendo. Na letra B, qual é o verbo? Over. Qual é o sujeito? Vamos olhar para o Include. sujeito. A Yasmin acertou. É includes. Então, olha só. The collection é o quê? A coleção. Ele é o sujeito. Então, logo depois vai vir o verbo. Includes. Ok? Agora, na letra C, qual é o verbo? Receive. Ok? Receive. Porque vem logo depois do sujeito que é o we. E na letra D? Support. Ok, supports. Agora, número 3. A gente tem que analisar aqueles exemplos que vem ali em cima, essas frases que a gente acabou de achar os verbos, né? E vamos ter que grifar a opção correta, vamos ter que sublinhar, que é o que está em negrito ali. With significa com, without, sem. Então, diz assim, os verbos, na sua forma normal, né, na forma básica, então, to live, to eat, to go. O que eu vou usar? Eu vou usar com ou sem to? A teacher falou para vocês, por exemplo, eu digo I to work at Roda Peão. Ou eu digo I work at Roda Peão. Como é que eu digo? I work at I work, Roda né? Então, vocês vão Seria ter without. without. Muito bem. Então, grifem ali without, que é sem. Agora, olhem só. Os sujeitos que correspondem a he, she, it, lá em cima eles adicionaram S ou Z? S. S, né? No includes e supports. Então, colocaram um Szinho. Então, também grifem ali o S. Gente, ali embaixo da número 5, tem a explicação lá das terminações. S, ES, IES e regular, que a teacher explicou lá para vocês, que são usados para he, she, it. Page number 6, página de número 6. Your turn, sua vez. Aqui vocês vão ter que escolher a melhor opção para completar as frases. Dica que vocês vão ter que levar para o resto da vida. Primeira coisa que vocês vão ter que achar, o sujeito da frase. Circulem sempre o sujeito, ok? Qual é o sujeito da letra A? London. London. Então, circulem lá para a teacher London. London. Qual é o pronome? It. É um lugar, certo? Então, com it, o verbo vai mudar. Então, quando for he, she, it, o verbo vai mudar. Então, eu vou dizer London have ou London has? London has. Has. Foi true. Isso, ok? Não. Gente, a número 2. Mesma coisa, o que vocês vão ter que fazer? Ache o sujeito. Circula o sujeito. Para vocês verem se o verbo vai mudar ou não. Vamos olhar a primeira frase. A Bridget teen. Qual é o sujeito dessa frase? Teen? Black De adolescente? Essa frase aqui é a 2, João, 2A. A teacher só está fazendo uma de cada, 2A. O sujeito dessa frase é
A British teen. Um adolescente britânico, né? Esse todo é o sujeito. Um adolescente britânico é como se fosse he. Então aqui o verbo kiss vai ficar como? Kisses. Kisses. Eu vou ter que acrescentar ES. Por quê? Porque eu já tenho 2 S's. Então eu não posso botar mais um. Então vai ficar kisses. Quando termina em S, quando for he, she, it, eu acrescento ES. Depois, ali embaixo, a número 3, vocês também vão ter que completar as frases com os verbos que estão ali em cima. Mesma coisa, vocês vão ter que achar o sujeito da frase. Circula o sujeito para saber se o verbo vai mudar ou não. Lembrando que ele só muda com he, she, it. Lá embaixo, a gente não vai fazer por enquanto. E por último, nós temos number 7. Means of transportation. Meios de transporte. Então, ali tem alguns meios de transporte que são usados em London, em Londres. Vocês vão ter que completar o nome procurando ali na cruzadinha. Ok? Depois, lá embaixo, vocês sabem que tem algumas palavras, algumas diferenças entre o inglês americano, Estados Unidos, e inglês britânico, Inglaterra, né? Reino Unido. Então, tem essa diferença. Então, aquelas palavrinhas que aparecem ali em cima de meios de transporte mudam um pouquinho para o inglês americano, né? Ali em cima é o britânico, a gente aprende o americano, né? Então, ali embaixo, subway. Subway não é a marca Metrô. lá é metrô, não é o lanche. Só que metrô em Londres vai ser underground. Então, se a gente for viajar para os Estados Unidos, a gente vai procurar um subway, não para comer, para pegar o metrô. E se a gente for viajar para a Inglaterra, a gente vai procurar underground, que é um metrô, ok? Então, podem fazer até a página de número 7. Qualquer dúvida, é só perguntar para a teacher.